Salmo de número 137. Abre a Bíblia comigo. Bem importante que você leia a palavra junto comigo agora. Diz assim a palavra do Senhor Deus, eu faço a leitura em nome de Jesus. Junto aos rios da Babilônia. Rios da onde, irmão? Da onde que eram os rios? Nós nos sentamos e nos alegramos e celebramos muito. O que aconteceu? Nós com... eu não brinco mais. A chuva afetou teu entusiasmo. Vamos lá de novo? Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Boa, você me animou agora. Vamos ver junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Ali nos salgueiros. Você quer ir lá no início? Então vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Junto aos rios da Babilônia. Nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali no salgueiro penduramos. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu... Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos e do... Pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade destinada, feliz aquele que pegar e despedaçar contra as rochas. Amém. Acho que nós precisamos tornar isso uma prática aqui na igreja, de fazer a leitura conjunta. É bom que assim a gente memoriza mais aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos diante aí de uma lamentação. Acho que todos nós conhecemos esse salmo, ele é bem conhecido. Não é a primeira vez que eu prego sobre ele, né? Já preguei várias vezes e certamente não será a última. Nós não sabemos quem foi o autor deste salmo. Sabemos que ele foi escrito durante o exílio do povo de Israel. A terra deles, do povo de Deus, tinha sido invadida. Eles foram levados para a Babilônia como escravo. Isso se deu, meu amado e meu querido irmão, da forma mais violenta e traumática possível. Não foi uma coisa fácil de se narrar e nem foi algo leve que se deu. Mas quando nós aprendemos um pouquinho sobre o que foi o exílio, nós sabemos que foi algo terrível. Vivendo este momento, nasce este poema, que expressa a dor, expressa a frustração, a tristeza de um povo. Quem conhece um pouco da destruição de Jerusalém, estou ministrando para pastores aqui também hoje, né? Gente que estuda a Bíblia. Quem conhece um pouco da destruição de Jerusalém, do exílio do povo de Israel, sabe que a experiência vivida por eles foi muito ruim. E conforme mencionei e falei aqui, foi algo traumático. Era um momento complicado e desconfortável vivido pelo povo de Deus. Quem entendeu até aqui está acordado. Levanta a mão direita, diga: eu entendi, estou acordado. Tem que ficar esperto com você, senão se dorme. E o que vemos aqui é alguém, escute, vivendo um momento sombrio e narrando esse momento. De novo, o que vemos aqui é alguém vivendo um momento sombrio e narrando esse momento. Nesta narrativa contém algumas declarações
que não contribuíram em nada para mudar aquela situação. E eu vou repetir pela importância. Nesta narrativa, contém aqui algumas declarações que não contribuíram em nada para mudar aquela situação. E nessa noite eu gostaria de dar ênfase em algumas dessas declarações, dizendo que é possível, ei, preste atenção, se você está dormindo, acorde agora, é possível transformar uma narrativa de frustração numa narrativa de mudança e de transformação. E este é o meu tema nesta noite. Uma narrativa de frustração transformada numa narrativa de mudança e de transformação. Usando o Salmo 137, é que eu quero falar. Escute, é uma narrativa de frustração que pode ser transformada. Agora, isso é possível quando você entende que sentar e chorar por si só não produz nenhum resultado. Ei, olha para mim. Sentar e chorar não produz nenhum resultado. Meus amados e meus queridos irmãos, quem relatou aquele momento triste e desesperador do povo de Deus, além de dar a posição geográfica deles, ainda dá o posicionamento emocional ou o estado de espírito que eles se encontravam. Veja o texto novamente. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudades de Sião. E aqui estamos diante de uma situação, meu amado e meu querido irmão, que pode ser vivida por qualquer ser humano. Sentar e chorar, vamos falar a verdade aqui, como diz o paulista, vamos falar a verdade aqui. Sentar e chorar é o que por vezes fazemos diante de algumas situações que enfrentamos. Será que eu estou pregando para gente que nunca aqui teve coragem, vontade, de sentar e chorar? Quantas vezes? Faz parte. Sentar e chorar, meu amado e meu querido irmão, é uma reação diante dos desafios e dificuldades que enfrentamos durante a nossa caminhada. Quando nós nos deparamos com problemas que surgem em momentos de fragilidades, não tenha dúvidas que sentar e chorar é algo quase inevitável. E às vezes é uma saída momentânea. Eu não sei você, mas quantas vezes eu já sentei e chorei. Quem já sentou e chorou aqui? É um momento em que você se sente incapacitado. É um momento em que você sente que não tem força diante de alguns desafios que são maiores que você. É um momento, às vezes, de uma ameaça em que você vê que não tem o que fazer. Quantas vezes, durante a minha vida, especialmente durante o meu ministério, o que eu tive que fazer foi sentar e chorar. Agora, o que não pode acontecer é isso se tornar um estado permanente. Porque, repetindo, sentar e chorar não produz nenhum resultado. Vale a gente lembrar aqui da experiência de Davi. Você lembra disso? Já foi pregado várias vezes esse púlpito. Diante dos amalequitas. Não sei se você lembra disso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30. A experiência foi que os inimigos vieram sobre Davi no momento que ele estava ausente e levaram tudo dele. Você lembra da história? Saquearam, levaram inclusive mulheres e filhos. E aí quando você vai ler o texto lá em 1 Samuel capítulo 30, você vai ver que aqueles homens, Davi e os seus homens, a expressão lá é que eles choraram até não terem mais força. Eu não sei quantos homens que já choraram aqui até não ter mais força, mas foi a experiência deles.
Mas aí o mesmo texto vai dizer que Davi se fortaleceu no Senhor, chorou até não ter mais forças, depois se fortaleceu no Senhor, consultou a Deus e foi para a luta, para recuperar o que o inimigo tinha roubado. Meu amado e meu querido irmão, eu grito para te acordar, escute isso. É isso que deve acontecer sempre depois que algo ruim ou traumático acontece na sua vida. Sentar e chorar, escute, pode servir como um momento de desabafo. Sentar e chorar pode servir como uma terapia momentânea, mas não resolve os teus problemas. Você pode até relatar, como eles relataram aqui, como no Salmo 137, pode relatar que você sentou e chorou. Eu entendo isso, pode haver esse relato na nossa vida, ele existe. Mas na tua narrativa, como um homem, uma mulher de Deus que confia nele, depois do relato de ter ficado sentado e chorado, deve vir também o relato de uma ação que te levou à vitória. Por isso, irmão, nesta noite eu não sei para quem eu prego. De novo, é uma repetição necessária. Tem algumas pessoas que eu acompanho aqui de perto e eu os conheço, e que de repente estão sentados e chorando. Tem alguns que quando sentam e choram, que eles me contam, e às vezes até sento e choro com eles também. Mas eu não conheço todos. Eu prego hoje aí na transmissão, e de repente estou ministrando para alguém aqui que, quem sabe, tem sentado e chorado. Conte isso, não tem pecado, não tem problema. Mas o que deve acompanhar o teu relato, como nós ouvimos ali, eles sentaram e choraram, mas o teu relato deve acompanhar. Aí você vai contar também que você se levantou, e que você foi à luta, e que você, através da tua ação, da tua reação, conseguiu a vitória em Cristo. Se você entendeu, dê um aplauso forte para Jesus. Ei, se tem alguém aqui, além do garotinho que gritou ali, né? Se tem alguém aqui que está sentado e chorando, esta noite a proposta é você se levantar. E como Davi, diante dos amalequitas, levanta e vai atrás. Porque a tua vitória, ela está garantida. O que você não pode é sentar e chorar e fazer disso, escute, algo permanente na sua vida. Quem entendeu, levanta a mão direita, diga, eu entendi. Estamos falando aí de uma narrativa de frustração transformada numa narrativa que pode ser transformada numa narrativa de mudança e transformação. Isso acontece com quem não permite que o opressor cale teu canto ou a tua voz de louvor. Escute, pode haver uma transformação se você não permitir que o opressor cale o teu canto de louvor. Meu amado e meu querido irmão, o que vemos foi que o inimigo conseguiu calar a voz de louvor do povo de Deus. Olhe para mim, o inimigo, o opressor, conseguiu calar a voz de louvor do povo de Deus. Os babilônicos, aí nesse salmo, quem sabe por querer ouvir o povo de Deus que tinha fama de cantar e louvar ao Senhor. Nós sabemos que a nação de Israel, uma das coisas que nós sabemos é que a fama deles entre o povo era um povo festivo. Era um povo dado à celebração, igual o povo da New Life. Amém. Nós gostamos de uma festa, verdade, meu irmão? Amém. Tudo aqui não mudou nada. Viu? Tudo aqui é motivo de festa, ainda mais agora, né, irmãos? Tem intensificado aí. E agora eles vêm para cá. Segunda-feira eu vim só para brincar num joguinho que estão aí. Quando eu vi, tinha churrasco aí. Brincadeira, meu. Esse povo gosta. Mas era a fama deles. E quem sabe aquela fama levou aquele povo, os babilônicos, a falar, ei, cante para nós. Mas pode ter sido que houve um sarcasmo. Estavam rindo deles. Ué, vocês não são os cantores? Cante agora. Vocês não servem ao Deus de vocês? Cante ao Deus de vocês. Pode ser que eles estavam simplesmente usando aí, né? Humilhando, menosprezando o povo de Deus. Fato é que eles se calaram.
Fato é que eles perderam o ânimo de louvar. Diante da proposta de louvar, eles dizem: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E eu vejo nesse texto uma amargura no coração. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E eles vão, é mais dramático, mais drástico o negócio, porque eles dizem que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Olha que coisa traumática que eles dizem, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O que vemos nessa narrativa de frustração é também uma narrativa que denota falta de confiança, já que o louvor não pode cessar na vida do povo de Deus. Escute, eu entendo, eu li o texto e pensei nisso que eu estou falando nesta noite, eu entendo que eles não podiam louvar somente para satisfazer os inimigos. Mas também entendo que na resposta está explícito que eles não queriam mais louvar. Eu vou repetir, eu entendo que eles não podiam louvar ali ao Senhor só para satisfazer os inimigos, mas também entendo que na resposta está explícito, claro, que eles não queriam mais louvar ao Senhor. Já havia uma predeterminação em calar a boca e não mais expressar louvor. Meus irmãos, o louvor na boca do povo de Deus deve ser contínuo. Como é que deve ser, irmão? Você pode gritar para acordar alguém que está dormindo? Deve ser o quê, irmãos? Contínuo. O louvor na boca do povo de Deus deve ser o quê? Contínuo. Deve ser o quê? Contínuo. Deve ser o quê? Contínuo. Você nunca pode permitir que o inimigo cale a tua voz de louvor. Você não pode permitir que circunstâncias adversas tirem teu ânimo de louvar ao Senhor. Você não pode permitir que o fato de você estar num lugar indesejado tire de você a vontade de louvar ao teu Deus. Preste atenção. Eu vou fazer repetições aqui que são super conhecidas. Nós temos que lembrar que o louvor liberta. O que o louvor faz? Nós temos que lembrar que há um poder extraordinário em nosso louvor. Nós temos que lembrar que o louvor muda as circunstâncias e te leva a vencer tuas batalhas. A exemplo, sabe de quem? De Josafá. Quem também não lembra da batalha de Josafá? Estava lá ameaçado por um exército enorme. Estava lá enfrentando uma dificuldade grandíssima. Estava lá pronto para ser destruído por um exército que era maior que ele. E você sabe o que eu estou falando. O texto diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20 e 22, diz assim, quando começaram, e você lembra, Josafá colocou, ao invés de colocar soldados poderosos, colocou gente para louvar a Deus, no começo, no início já, encabeçando o exército. E lá o texto vai dizer o seguinte, quando começaram a cantar e a entoar louvores, eu acho que depois que eu ler esse versículo, você vai ficar em pé na cadeira e começar a aplaudir e gritar. Escute, quando começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Sir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. O que eles foram, irmão? Derrotados. Através do que, irmão? Do louvor. Oh, meu amado, meu querido irmão, o diabo sabe o que ele quer quando ele cala o teu louvor. Ele tem uma má intenção quando ele consegue fazer que você não adore o Senhor, não louve o Senhor. Ele sabe onde ele pode te levar. Se você não louvar, você perde a tua batalha. Agora, quando você aprende esse princípio de Josafá, escute, você não cala a tua boca.
ainda que você esteja passando por um momento complicado, difícil, ainda que você esteja passando por uma pressão, sabe o que você faz? Você confia no teu Deus, e por isso que mesmo na hora da luta, o que você faz? Você levanta, escute, não é ignorar a luta, mas você levanta a tua mão e começa a louvar a Deus, porque se sabe que o teu Deus é poderoso para transformar e para mudar as circunstâncias, e se você crê, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Então, o que fazer para transformar uma narrativa de frustração num canto de louvor? Então, o que fazer para transformar uma narrativa de frustração num canto de louvor? Louvar. E aí, quem sabe eu tenho que cantar para você o hino, né? Então, está sofrendo. Eu sei lá, você que sabe cantar melhor que eu, chame alguém do louvor, mas fato é, está sofrendo, louve, escute, louve nas circunstâncias adversas, louve mesmo quando você estiver triste, louve mesmo quando estiver ameaçado, lembre mesmo na meio das dificuldades, escute, e Deus vai te honrar, e vai honrar o teu louvor, vai abrir os caminhos, e vai te dar a vitória diante do teu inimigo. Aplauda forte o nome dele. Quem entendeu a palavra até aqui, está acordado, levanta a mão direita e diga: eu entendi, estou acordado. Uma narrativa de frustração que pode ser transformada numa narrativa de mudança. Ela se dá baseada aqui nesse texto que nós lemos, quando há o entendimento de que a obediência, escute, preste bem atenção, a obediência, ela pode evitar o lamento. Ei, a obediência pode evitar o lamento. Quem entendeu, diga eu entendi. Mão direita para cima, diga eu entendi, estou acordado. Meus amados e meus queridos irmãos, o povo desse salmo estava acusando os babilônicos por aquela tragédia. Olhe para mim, preste atenção. Bom sinal que você está acordado, né? O povo estava acusando os babilônicos por aquela tragédia. E óbvio que não dá para apresentar aquele povo totalmente o que estava acontecendo. No entanto, o que os tinha levado a viver aquele momento frustrante foi a desobediência. O que os levou a viver aquele momento frustrante? Desobediência. O que os levou? Desobediência. Escute, tinha havido uma voz profética. Claro que nós não temos tempo para falar aquilo que aconteceu antes do exílio. Não é a proposta deste culto também. Mas tinha havido uma voz profética. Tinha havido inúmeras advertências. Deus fez de tudo para evitar que aquele povo perdesse a posse da terra prometida. No entanto, olhe para mim, eles não obedeceram. Eles não levaram a sério as advertências. O que estava acontecendo aqui nada mais é do que as consequências por terem desobedecidos a Deus. Diga eu entendi. Meus amados e meus queridos irmãos, se existe um lugar seguro, esse lugar se chama obediência. Olhe para mim, se existe um lugar seguro, esse lugar... Acho que parece que esse povo que está mais acordado. Eu acho que o povo da direita parece, estou sentindo. Quer ver? Quer ver? Se existe um lugar seguro, esse lugar se chama... obediência. Está vendo esse povo aqui? Tá bom, vamos pregar. Veio do meio aqui. Se existe um lugar... Se existe um lugar seguro, esse lugar se chama... obediência. Aí, Jô, aí agora, hein? Ô, Rafael, capricha, me ajuda, Rafael. Senão não começa a jogar pickleball. Hein? Se existe um lugar seguro, esse lugar se chama... obediência! Ganhamos aqui. Ganhamos.
Escute, irmão, preste atenção. A obediência a Deus quebra a maldição. De novo, a obediência a Deus quebra a maldição. A obediência a Deus tira a autoridade do diabo. A obediência a Deus te leva a ser honrado por Ele. E a obediência tem o poder de transformar uma narrativa de lamentação e frustração numa narrativa de sucesso. A exemplo daquilo que aconteceu com Jonas. Claro que nós não podemos contar toda a história, mas você lembra dele. O que ele fez? Desobedeceu. Onde que a desobediência ele o levou, Rogério? Na barriga do peixe. Um lugar desconfortável. Um lugar que ele não queria estar. Um lugar onde tinha cheiro de morte. Um lugar onde que ele seria conduzido para a destruição. E lá na barriga do peixe, o que aconteceu? Ele se propôs a obedecer. Percebe o negócio? Como é que a obediência tem poder? Lá ele se propôs a obedecer. O que aconteceu? Deus conduziu o peixe para a praia e deu enjoo de estômago no peixe. E ele, ainda que as pessoas questionem isso, eu não questiono. A Bíblia diz, eu creio. Diga amém. Amém. Imitou. Porque ele obedeceu. Irmãos, você precisa entender esta verdade. Você não precisa ter a mesma cantiga do povo de Israel no Salmo 137. Você não precisa continuar narrando uma história de frustrações. Você pode, a partir de hoje, ter a tua narrativa frustrante transformada numa narrativa de bem-sucedida. Você pode mudar a tua música. Tem gente que está cantando um cântico triste, porque está desobediência. Mas quando você deixa de desobedecer e passa a obedecer, muda também o tom da tua música. Você, ao invés de cantar o triste, começa a cantar o alegre. Quem entendeu? Levanta a mão e diga, eu entendi. E aí, quem sabe para alguns aqui tem que fazer o mais, obedecer no mais. Ei, olhe para mim. Tem que obedecer no mais elementar possível. Primeiro você tem que obedecer, relacionado a Cristo. Você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o número 1. Tem que obedecer aí no que é o mais básico. Não podemos falar em outra obediência sem você começar por esse caminho, centralizar a tua vida em Cristo. Ei, não é na religião, não é numa filosofia, não é numa igreja. Você precisa começar obedecendo a Deus no que está relacionado a Cristo. Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Quem entendeu? Levanta a mão e diga, eu entendi. E a partir daí, você começa a obedecer a Deus e a sua palavra. E quando você entra, aleluia. E quando você entra, escute, eu não estou falando de perfeição. Diga comigo, pastor. Nossa, diga, pastor. Não está falando em perfeição. Estou falando de você entrar em obediência à palavra de Deus, começar a obedecer a palavra de Deus. E aí quando você obedece a palavra de Deus, escute, esse é o lugar seguro para você. O diabo não pode tocar os obedientes. Você sabe disso. Eu podia citar para você que Daniel, que obedeceu, foi para a cova. Lá na cova Deus mandou um anjo. Eu poderia falar para você dos 3 homens que foram, os rapazes que foram jogar na fornalha. Eles obedeceram, foram jogar na fornalha. O que aconteceu lá? Teve segurança, irmãos. A obediência traz segurança. Deus não quer te castigar, mandando você obedecer. Deus quer te proteger. E quando você obedece, Deus te protege e te conduz a uma vida vitoriosa. E o canto de lamento é transformado num canto de alegria. Só quem entendeu, aplauda forte o nome dele. E eu não estou falando de isenção. Ei, preste atenção. Não estou falando de isenção de dificuldades e de lutas. Porque de repente você pode sair aqui equivocado e tendo uma interpretação errada. Não estou falando que você vai obedecer a palavra de Deus e não vai ter mais luta, não vai ter mais dificuldade. Mas eu estou falando que você vai obedecer,
aleluia. Oh, aleluia. Você vai obedecer a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer com você é que mesmo em lutas e mesmo em dificuldades, Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Você pode gritar aleluia? Aleluia. Não. Você não acordou o irmão que estava dormindo. Grita aleluia. Termino essa palavra dizendo o seguinte. Preste atenção, estou terminando. A Bíblia, ela narra os fatos. Diga comigo, a Bíblia narra os fatos. E Deus permite que inclusive os fatos negativos sejam narrados. Você pega um texto como este aqui, não tem nada positivo aqui. Tem um lamento. Tem um choro, tem uma reclamação profunda, tem uma alma angustiada. Você lê Salmo 137 e você tem vontade de chorar. Que conforme eu falei, é traumático, é dramático o que está escrito aqui. Mas a Bíblia narra os fatos. A ideia é que quem leia, os seus filhos, não caiam no mesmo erro. Preste atenção, ele não quer que você seja um narrador de derrotas. Ele não quer que você, como autor do Salmo 137, viva uma vida na melancolia. Ou que você, escute, como eles, viva só lembrando de um passado bem sucedido. Não é isso que Deus quer para você. Você pode ler o Salmo e você vai ver eles recordando de Sião, lá em Sião. Oh, Jerusalém, lá, era passado. Tiveram uma vida bem sucedida, tiveram uma terra próspera, mas agora aquilo virou uma recordação na vida deles. Não é isso que Deus quer para você, que você viva recordando de um passado bem sucedido. Ele quer que você, a partir de hoje, passe a narrar uma história de vitória. Escute, eu vou repetir, ainda que a sua narrativa não seja isenta de lutas e dificuldades. Claro que não, de novo, a ideia não é isso. Irmãos, uma coisa que você tem que aprender aqui nessa igreja é que eu não vou vender para você, passar para você um evangelho cor-de-rosa, em que tudo dá certo, não vou falar isso para você. Então a ideia não é que você só passe a narrar as coisas, só coisa boa, não, você pode até narrar as dificuldades. Mas a ênfase, quando você narrar alguma coisa, você poderá dizer, eu passei por uma luta, eu passei por uma dificuldade, eu tive um problema, eu tive uma aprovação, mas eu estou, aleluia, mas eu estou aqui em vitória. Irmão, nesta noite, Deus quer que ao invés de narrar o passado, você narre no presente que você é um homem e uma mulher vitorioso. Se você crê, dê um aplauso forte para Ele. Sinto Deus neste lugar. Será que a gente pode, antes de cantar, levantar a mão e dar uma palavra de gratidão a Deus? Será que pode? Será que é possível? É muito pedir para uma igreja pentecostal levantar a mão e adorar em voz alta? Será que isso é muito para você? Levante a mão e diga, Senhor, eu não quero ficar narrando só o negativo. Diga, Senhor, eu quero mudar o meu canto. Eu não quero ficar cantando só lamentação. Eu não quero ver uma vida só chorando, só reclamando. Diga para Deus, diga, Senhor, eu quero narrar a minha vitória. Eu quero contar a minha bênção. Eu quero testemunhar o teu poder operando na minha vida. Pode ter havido dificuldades. Eu posso estar passando por uma luta. Mas, Senhor, eu quero a partir de hoje começar a contar a tua bênção. Deus não rejeita. Aleluia! Oração. Levante a mão. Oração é alimento. Diga forte. Diga, nunca vi um justo. Nunca vi Aleluia. um justo sem resposta. Cante, irmão, cante com o coração. Cante com a alma. Cante, diga. Aleluia, basta.